Meus irmãos, abra aí comigo a sua Bíblia, carta de Paulo a Tito. Você viu bem aí que nós estamos, então, fazendo a exposição de toda a carta de Paulo a Tito. Nós, então, chegamos ao capítulo 2, onde nós vamos fazer leitura dos versículos 11 até o versículo 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos fazer leituras dos versículos 11 até o 15. Quem achou diz amém? Olha só, hein? Todo mundo está esperto aí. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim, a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por estar na Tua casa e por este momento também da palavra do Senhor. E fale então o nosso coração com Teu Espírito Santo, que saiamos daqui edificados, fortalecidos, prontos para glorificar a Ti com a nossa vida lá fora, no dia de amanhã, na semana, Pai querido, que passará aos nossos olhos. Que o Senhor nos ajude, por meio da Tua palavra, das Tuas Escrituras, a encontrar aquilo que precisamos fazer, que precisamos lidar para glorificar a Ti, para sermos crentes que glorificam o Teu nome, para que o Senhor seja exaltado e louvado, Senhor, em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós então continuamos a nossa série de exposições na carta de Paulo a Tito. Falamos então de todo o primeiro capítulo. Hoje então nós estamos aí no 6º sermão, na 6ª pregação, onde nós falaremos dessa carta. E chegamos aqui ao tema, os trilhos da graça. Ora, se nós fizermos aqui uma analogia, né, com ressalvas, evidentemente, de que a nossa vida é um trem que precisa de trilhos, que precisa de uma linha férrea para seguir, é evidente que esses trilhos, que essa linha por onde a nossa vida caminha, é a graça do nosso Deus. É propriamente a graça do nosso Deus. Então nós temos diante de nós um texto que vai falar dessa graça. Por isso eu quis colocar o tema deste sermão de os trilhos da graça de Deus. O que nós encontramos quando nossa vida, como vagões que caminham, que andam, que seguem essa linha férrea, encontram na graça de Deus. Então nós vamos dividir esse sermão em 4 partes sobre a graça de Deus e vamos aprender algumas coisas importantes aqui. Veja só, Paulo faz aqui algo diferente. Quando Paulo escreve aos Romanos, quando Paulo escreve aos Gálatas, quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo faz o inverso do que ele fez aqui. Você se lembra muito bem que as primeiras pregações nós falamos de aspectos práticos da liderança, falamos dos homens, das mulheres, dos jovens, dos empregados, e usamos ali como deve ser a vida destes homens, dessas pessoas, desses servos de Deus. Geralmente, quando Paulo escreve lá as outras cartas, como Romanos, Efésios, Gálatas, ele começa falando da teologia em relação à teoria. Ele começa ensinando sobre a graça, para somente depois entrar no aspecto prático da vida. Se você for ver a carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, nos 6 capítulos, os 3 primeiros, Paulo vai explicar como nós estávamos mortos em nossos pecados e fomos ressuscitados por Cristo Jesus. Depois do capítulo 4 em diante, ele começa a falar como deve ser a vida dos maridos, das esposas, dos pais, dos filhos, dos empregados, como devemos ter o fruto do Espírito lá em Gálatas e assim por diante. Nós vamos ver então Paulo falando aos Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11 sobre a salvação, explicando aos irmãos de Roma como acontece a justificação. Mas no capítulo 12 em diante, ele fala nos aspectos práticos da vida, como devemos agir, como devemos viver, não nos conformar com este mundo e assim por diante.
Mas quando nós encontramos esta carta de Tito e Paulo explicando a Tito sobre esses aspectos, Paulo faz o contrário. Ele começa o primeiro e segundo capítulo, até o versículo 10, falando sobre aspectos práticos da vida. Talvez porque nós já falamos aqui e percebemos que os irmãos lá de Creta estavam em uma cultura muito difícil. Os cretenses eram conhecidos por ser pessoas ruins, né? Por ser pessoas difíceis, gananciosos, que serviam à sua própria barriga, ao seu próprio querer, sua própria vontade. Então, Paulo tem essa preocupação em iniciar a carta falando de aspectos práticos. Até o versículo 11, onde ele vai dar o motivo, a motivação de por que ele falou aquelas coisas aos jovens, aos homens, às mulheres, aos empregados e assim por diante. E, diante disso, eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse explicar para alguém, dar uma resposta do seguinte: por que eu tenho que ser uma boa pessoa? Por que eu não roubo? Por que eu não mato? Por que eu não adultero, não me prostituo? Por que eu não faço coisas que o mundo faz? Por que eu não caio nas ideologias mundanas? O que move o meu coração e a minha vida para o tipo de vida que eu faço, que eu tenho? O meu comportamento. Talvez se você perguntar para alguns crentes, eles dirão o seguinte: olha, eu faço isso porque senão eu não entro no céu. Eu tenho que podar o meu comportamento, porque se eu mentir, se eu roubar, se eu matar, eu não vou para o céu. Eu preciso conquistar a minha salvação. E eu estou lutando para isso. Quantas vezes você já não viu isso, não é verdade? Mas não é verdade. O que a Bíblia diz é que nós somos salvos pela graça de Deus e de antemão fomos escolhidos para andar em boas obras. Então nós vemos Paulo explicando a Tito por que ele deu aquelas instruções. Porque ele falou aos homens para serem moderados. Porque ele falou às mulheres mais velhas ensinar as mais novas a amar os maridos e os filhos. Porque ele falou que os funcionários tinham que trabalhar com excelência, com submissão. Paulo vai dizer aqui, no versículo 11 em diante, o motivo de vivermos uma vida que glorifica a Deus, que é a graça do nosso Deus. O trem da nossa vida está se dirigindo por trilhos de graça, e é esta graça que Paulo vai falar e vai explicar para Tito como isso funciona. Então veja comigo aí no versículo 11, já o que nós podemos aprender e entender sobre a instrução de Paulo a Tito, para os irmãos de Creta. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja que algo interessante aqui. Nós vemos no primeiro versículo, então, Paulo já dizendo o seguinte: nós vivemos assim porque Deus manifestou a sua graça salvadora a todos os homens. E é evidente que nós já precisamos tirar o elefante da sala aqui, né? Everton, a igreja presbiteriana é calvinista. Ora, o calvinista não crê que a salvação é para todos os homens, mas sim para os eleitos. Mas como que Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? Olha, Everton, então a palavra de Deus está dizendo aí que sim, todos são salvos, todos serão salvos e todos podem ser salvos. Mas veja que interessante. Nós precisamos sempre, ao interpretar as Escrituras, ter cautela para aquilo que nós estamos lendo. O texto que Paulo está dizendo porquanto aqui, nós já vemos então a ideia de uma ligação. Nós vamos ver uma conjunção. Porquanto é uma conjunção. Do quê? Do que ele estava falando anteriormente. Qual foi o último grupo de pessoas que Paulo citou aqui na última pregação? Nós falamos os servos, aqueles que trabalhavam para os seus senhores, que precisavam ser honestos, que talvez eram tidos como a classe mais inferior ali da sua cultura e do seu contexto. Paulo está dizendo porquanto, porque ele quer que você entenda que a graça se manifestou salvadora a todas as classes de pessoas. Paulo está dizendo homens mais velhos, homens mais novos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, jovens, moços, servos, empregados, senhores. Ele está dizendo a graça de Deus salva todos os homens de todas as classes e não toda a humanidade. Porque eu quero dizer uma coisa para você, o sacrifício de Cristo é eficaz. Isso significa que se Cristo quisesse salvar toda a humanidade, nós precisaríamos mudar a nossa doutrina para universalista. Acreditar que ninguém vai para o inferno. E é evidente que você vai de cara me contrariar, falando, não, Everton, tem gente que vai para o inferno sim, tem gente ruim aí. Mas se eu disser que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, eu não posso dizer que Jesus falha no seu sacrifício.
Eu não posso dizer que Deus falha na sua salvação. E menos ainda, eu não posso dizer que Deus não consegue salvar aquele que não quer ser salvo. Você já imaginou Deus dizendo para você assim, olha, eu queria muito salvar o seu parente. Você ora por ele todo dia, mas ele é muito poderoso. Eu já manifestei a minha graça sobre ele. Eu já derramei a minha graça sobre ele. Mas ele resiste porque ele é mais forte do que eu. Você consegue conceber isso em algum universo? Em algum tipo de interpretação? Então, quando nós vemos Paulo dizer a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, é evidente, é claro aqui que ele está dizendo a todas as classes de pessoas. Nós vemos o primeiro século da Igreja de Cristo ser um primeiro século, primeiros 100 anos de transição. 2000 anos atrás, a salvação pertencia aos judeus. O Deus de Israel era o Deus de Israel. Não era um Deus romano, não era um Deus de gentios. Então, todo o primeiro século da igreja primitiva era um primeiro século de transição, onde Paulo vai dizer aos romanos, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, a ideia de que Jesus agora salva todos. Enquanto os judeus dizem, mas Paulo, eles não nasceram, não são da linhagem de Abraão. Não, mas espera, eles não nasceram em Israel, eles não sacrificam, eles não foram circuncidados. Não, Paulo, calma. E Paulo está dizendo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, dizendo que a todas as classes de homens, de todos os lugares. Por isso nós não devemos aqui achar que Deus salva por grupo social, que Deus justifica pela ética de cada um. A graça de Deus pode sim salvar os pecadores. Contei um testemunho aqui na IBD outro dia, não lembro se foi na IBD, de quando eu evangelizava uns 12 anos atrás, entregando o panfleto na rua, e eu passava em frente a um bar, e eu olhava aquelas pessoas e falava, Deus não quer salvar essas pessoas, eles estão no bar, é claro que Deus não quer salvá-los. Veja como nós somos inclinados a escolher quem deve ser salvo. Mas o nosso coração deve ecoar a fala de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, até aquele que você acha impossível de ser salvo, até aquele que você acha que não tem jeito, que ele não pode de jeito nenhum, Deus não vai salvar, essa pessoa não tem salvação, até ele a graça de Deus pode sim alcançar. Não devemos entender aqui então esta fala de Paulo como uma fala de que Deus salvará o mundo inteiro. Sendo assim, nós então deveremos riscar a palavra inferno, condenação da nossa Bíblia, porque então ninguém seria condenado. Se Deus quisesse salvar o mundo inteiro, ele com certeza conseguiria. Meus irmãos, nós vemos então Paulo continuando a falar sobre a manifestação, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra grega aqui é uma palavra que dá a ideia de algo que agora é visível, de algo que agora apareceu, algo que agora você consegue ver, como o sol quando surge no horizonte. Antes de o sol aparecer, você vê aquele clarão, mas só quando ele aparece que você consegue realmente vê-lo. A ideia que Paulo traz aqui é a ideia de que a graça agora é manifesta a nós. E nós vamos ver a confirmação lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79, onde diz que o Senhor Jesus se manifestou para iluminar os que estavam assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, essa graça de Deus é oferecida a todos pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a manifestação da graça de Deus. Os trilhos da graça são manifestos por meio da pregação do Evangelho. O que Paulo vai dizer aos irmãos de Roma sobre o Evangelho? Ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 16 o seguinte, porque não me envergonho do Evangelho. Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Por mais que os romanos, os gregos, os gentios possam dizer que esse Jesus é um Deus fraco porque morreu na cruz, eu não tenho vergonha de dizer que é esse Cristo crucificado que eu prego. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação. Só há salvação pela pregação do Evangelho. A graça alcança os homens por meio da pregação do Evangelho. A manifestação de Deus salvadora se dá por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E não há nada que possamos fazer para conquistar ou merecer esta salvação. Quando nós vemos a palavra manifestou aqui no texto, está dizendo que essa foi uma iniciativa do nosso Deus. Deus não foi descoberto. Não descobriram Deus, não encontraram Deus. Deus se manifestou a nós porque Ele é gracioso
perdoador, misericordioso, amoroso, bondoso. A sua misericórdia, a sua fidelidade duram para sempre, porque Deus tem esses atributos, ele então escolheu se manifestar. Quando nós vamos aprender sobre a doutrina de Deus, nós vemos os dois modos de revelação. Primeiro, nós vamos ver lá em Romanos capítulo 1, 20, Paulo dizendo que Deus pode ser visto. Ora, Deus se manifesta por meio das coisas criadas, as coisas que ele criou. A divindade de Deus, bem os seus atributos, podem ser claramente vistos nas coisas que Deus criou. Mas só esta revelação pela criação, por saber, pela ciência de que existe um Deus, não é o suficiente para a salvação. Alguém olhar uma paisagem e dizer, olha, alguém criou isso aqui. Alguém olhar a colocação e a projeção dos planetas e falar, não é possível que isso foi feito ao acaso, alguém criou isso aqui. Alguém olhar uma plantinha nascendo e dizer, é verdade, o Criador é maravilhoso. Isso não pode salvar. É evidente que há o reconhecimento de que alguém criou, existe um Deus, há um design inteligente por trás de toda a criação, mas isso não é suficiente para a salvação. Saber que Deus existe, falar que crê em Deus, qualquer um pode dizer isso. Encontra o ateu aí mais ativista que ele pode declarar isso qualquer hora, se for para te enganar. A ideia é que a graça salvadora se manifestou a todos os homens por meio de Cristo Jesus. Olhar para uma planta crescendo, para a cadeia alimentar da natureza, para como as plantas são feitas perfeitamente, como o sol nasce, como o planeta está. Nossa, se tivesse 2 centímetros para lá, todo mundo morria, que lindo. Saber disso não faz de você um salvo. O que faz de você um salvo é ser alcançado pela graça de Deus. Por isso, Paulo diz que essa graça se manifestou salvadora. A primeira revelação é olhar para a criação, saber que existe um Deus. E a segunda? A segunda é o que nós chamamos da revelação especial. Cristo Jesus por meio das Escrituras. Um crente de verdade entende que a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e ela é suficiente para os crentes, para o salvo. Ele sabe por que Deus está nas coisas criadas, porque ele lê na Escritura. Ele sabe o que precisa para ser salvo, porque ele lê na Escritura. Ele sabe que Cristo veio, morreu pelos seus pecados, porque ele vê na Escritura. Ele sabe sobre a criação, queda, redenção, consumação, porque ele vê na Escritura. A graça de Deus se manifestou salvadora e nós a vemos, a entendemos por meio da palavra de Deus. Esta é a revelação especial. E todos os homens estão expostos à revelação de Deus. Aquele ateu que você conhece só é ateu, porque dentro do seu coração lateja fortemente que existe um Deus que ele precisa ignorar, que ele precisa lutar contra. Mas a salvação se manifesta, é explicada e entendida por meio da Escritura, por meio da pregação do Evangelho. É evidente que Deus quer nos salvar. Por isso, manda lermos, entendermos e compreendermos a tua palavra. Isso é muito importante. A graça de Deus se manifesta salvadora. Quando nós vemos lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo dizendo como Deus demonstra o seu amor. Como Deus demonstra o seu amor por mim. Talvez você pergunte para o seu marido como ele demonstra o amor dele por você. E lá naquela linguagens do amor, 5 linguagens do amor, lá de Brian Chapman, lá aquele livro que você já leu, fala lá que pode ser presentes, pode ser contato físico, pode ser atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade. E você fala, não, Everton, olha, minha linguagem do amor. Meu marido, ele me dá presentes. Nossa, eu amo. Aí o marido fala, não, minha linguagem do amor é minha esposa deixar eu ver meu futebol, trazer um petisco lá para mim e tal, né? Mas como Deus demonstra o seu amor por mim? Como Deus mostra que te ama? Paulo vai responder isso lá em Romanos capítulo 5, 8, dizendo, Deus manifesta ou Deus demonstra o seu amor, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A graça de Deus é este favor imerecido. A salvação é essa demonstração de amor por nós. Deus não demonstra amor por você fazendo você ser promovido. Você tendo uma boa casa, um bom carro, uma família feliz, uma família bem estruturada. Não é assim que Deus demonstra o seu amor. Deus demonstra o amor dele por nós,
tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Está o auge da graça de Deus. Aqui está o ápice da graça de Deus. Cristo morrendo por nós, sendo nós pecadores e não merecedores de tal salvação. E é interessante que Paulo completa ainda na continuação do texto de Romanos, dizendo, talvez por alguém justo, por alguém correto, nós se animemos em morrer, alguém se anime em morrer por alguém bonzinho, mas nós não éramos assim, nós éramos pecadores e não merecedores dessa salvação. Então, nessa primeira parte, no versículo 11, então nós vemos a manifestação dessa graça. Paulo está dizendo, vocês vivem assim homens, vocês vivem assim mulheres, jovens, empregado, liderança, porque a graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos vocês, aos crentes, aqueles que foram salvos. Mas veja que nós, além de ver a manifestação da graça nesses trilhos que estão na nossa frente, nós vemos então numa próxima etapa o ensino, a instrução e a pedagogia da graça. Veja no versículo 12 como essa graça salvadora se manifestou a nós. Versículo 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, a graça de Deus não só salva, ela também nos educa. E é muito importante esclarecer e enfatizar isso. A graça de Deus, ela nos transforma, ela nos muda. Quando somos alcançados pela graça, nós somos salvos para viver uma vida diferente. Não é a ideia de falar, já que eu não mereço, então eu vou fazer mesmo para não merecer. Não. A graça de Deus nos educa. Spurgeon tem uma fala muito bonita dizendo o seguinte, eu já disse isso aqui, a graça que não te muda, não te salva. Se você encontrou a graça de Deus e ela não te transforma, não te muda, nem que seja aos pouquinhos, então essa graça não tem poder para te salvar. Não é a graça verdadeira, não é a graça de Deus. Quantas pessoas se apoiam no conceito de graça para viver uma vida dissoluta, obstinada de pecado? Dizendo o seguinte, não, mas eu faço tudo isso aqui, mas eu sou salvo pela graça mesmo, é sem merecer mesmo. Quantos famosos aí surgiram na internet dizendo, não, eu vivo mesmo assim, você salva assim porque eu sou salvo pela graça. Ei, não, a graça de Deus não faz isso não. A graça de Deus e o que a Escritura está dizendo, ela nos educa, ela nos ensina. É a ideia de uma pedagogia, de um pedagogo, de um professor que pega a criança pequenininha ali e vai ensinando durante todas as fases da sua vida. Esta é a graça de Deus. A graça que nos ajuda a buscar a santidade e a santificação diante de Deus. Nos trilhos da graça não temos a opção de falar, não, essa parte de santificação eu não quero. Não, essa parte de educação eu não quero. Eu só quero a parte da salvação. Eu só quero a parte de justificação. Eu só quero a parte de perdão de pecados. Não, a parte de confessar, de se arrepender e de mudar de conduta eu não quero. Quando nós encontramos este amor de Deus, olhando para o amor de Deus, nós precisamos perceber isso. A graça de Deus foi derramada sobre a minha vida e ela me educa a viver para agradar a Deus. E nós vamos ver aspectos interessantes aqui. Primeiro, um aspecto negativo. Como que a graça de Deus nos educa negativamente? Ela nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Isso quer dizer o seguinte, dizer não para hábitos pecaminosos. Veja, nós vamos ver Paulo falar sobre a impiedade, sobre as paixões mundanas, quando ele vai dizer sobre aqueles que rejeitaram a Deus lá no capítulo 1 de Romanos. Do versículo 18 em diante, ele vai dizer isso, daqueles que, mesmo vendo Deus, quando as coisas estão lá mostrando que Deus existe, eles negaram, rejeitaram. Esta impiedade fez com que fizessem isso. Mas o que nós vemos aqui na Escritura é que esta graça nos educa negativamente, como? Dizendo não. Que crente que não diz não, meu irmão? Faz parte. Nós temos que negar algumas coisas. Mas vão achar que eu sou chato. Vão achar que eu sou quadrado, né? Vão achar que eu estou muito radical. A graça de Deus nos acompanha. E nós temos que dizer não. Para hábitos, para as coisas para prazeres pecaminosos, para coisas que desagradam a Deus. Nós temos que renegar essas coisas, dizer não.
E a graça de Deus nos ajuda. Ou você é daqueles crentes legalzão? Já viu esse? Não, eu sou crente, mas eu sou da galera aí. Não, eu sou. Para onde me chama eu vou, o que tiver que fazer eu faço para se enturmar, o que precisar fazer, falar, eu falo, não tem problema. Eu me enturmo em qualquer lugar, nos mais santos e nos mais pecadores eu estou junto. A graça de Deus nos ajuda a fazer isso não, irmão. Nós vamos ver lá como é um homem bem-aventurado, aquele que não está sentado com os escarnecedores, não assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho, ele não toma conselhos. Isso é dizer não. Não, o que ele não faz? O que um crente não faz? Um crente não faz várias coisas. Há um perigo de falarmos da graça para muitos que eles rompem para a teologia reformada, para a herança dos reformadores, falando sobre a justificação pela fé, a salvação pela graça, e agora querem viver uma vida desordenada, dizendo, não, agora sou da presbiteriana, agora eu posso, não, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu sou da teologia da graça agora, teologia reformada. Mas veja, há um perigo nisso, de nós vivermos de forma impiedosa, sem dizer não a pecados, às coisas que não agradam a Deus. Paulo está preocupado com isso aqui. Paulo quer que aqueles irmãos que estão ali em Creta tenham uma vida que reneguem a impiedade. Meus irmãos, assim como um jardineiro que poda lá as árvores, as plantinhas, nós também precisamos podar algumas coisas das nossas vidas, da nossa vida. Tirar algumas coisinhas, né? Tirar uns pecadinhos, tirar umas coisinhas que não agradam a Deus. Expurgar da nossa vida todo o mal, todo o pecado. Deus nos chama por meio da graça a corrigir a nossa conduta, pois essa graça nos ensina positivamente também. Além de renegar as paixões, fala como nós devemos viver, de forma sensata, justa e piedosa. E isso nos dá uma ideia, nós podemos trazer aqui uma ideia de que Paulo queria que nós pensássemos em relacionamentos também. Nós vivemos de forma sensata, moderado, ter o domínio próprio. Eu falei aqui, ele disse isso aos homens. A viverem de forma sensata, moderada, com domínio próprio. Nós temos que nos preocupar em nos dominar. Temos que nos preocupar em tomar as rédeas da nossa vida, de nós mesmos. Nós precisamos disso. E quantas vezes nós falamos simplesmente a desculpa eu até tento, mas é mais forte que eu. Sério? É mais forte que você? Eu até tento, mas olha, ontem nós estávamos aqui numa palestra, no Encontro de Mulheres, uma palestra abençoadora. Como comer para a glória de Deus. Apanhamos aqui, meu irmão. Nossa, nós apanhamos legal aqui, viu? E hoje eu comi até brócolis. Eu falei, não é possível que seja mais forte que eu vou ter que viver de forma sensata. O irmão falou, você está em pecado, irmão. Você está em pecado. Está comendo qualquer coisa, tratando o corpo como qualquer coisa, sendo que ele é templo do Espírito Santo, é pecado. Não, mas eu não consigo. Já tentei largar esse pecado, mas olha, é mais forte que eu. Seja sensato, seja moderado, tenha autocontrole, tenha domínio próprio. Alguém cheio do Espírito Santo consegue ter domínio próprio para pelo menos evitar ao máximo o pecado. Você não vai ser perfeito, mas você não vai ter essa desculpinha, você pode ter certeza. Você não vai ter essa desculpinha de praticar o pecado e dizer, é mais forte que eu, não consigo. Mas ele diz também que nós devemos viver de forma justa. E essa justiça está relacionada ao nosso relacionamento com o próximo. Paulo quer que os irmãos cretenses tratem os seus irmãos de forma correta, com integridade. Viver de forma justa. Seja justo com os outros, com aqueles que estão à sua volta. Ou você é parcial, ou você faz acepção. Ou dependendo de quem for, é mais grave o pecado. Se for outro, você deixa passar. Seja justo, seja íntegro, trate os seus irmãos com integridade. E uma vida piedosa é evidente que você já sabe isso de cor e salteado. É uma vida de devoção sincera ao nosso Deus. Uma vida piedosa é uma vida de devoção sincera ao nosso Deus. Nós somos chamados para viver de forma sensata,
de forma justa e de forma piedosa. É o que nós vemos no versículo 12. E é evidente que Paulo fala sobre o presente século. Ou seja, Paulo está vivendo em um contexto não muito distante do nosso. Quantas aberrações você vê na internet? Que você diz, não, não é possível que um ser humano faça isso. Você diz, não, não é possível que alguém pense em uma coisa dessa. Este é o presente século que nós vivemos. E somos chamados para viver de forma diferente, não nos atentando a essas coisas. Ou você se dá, ou você vive o que a moda te traz, aí você fala, não, tá na moda, todo mundo tá fazendo. Não, é isso aqui. Não, mas veja bem, ó, lá nas outras igrejas o pessoal faz, então, pô, não tem nada isso aqui. Não, mas olha só, eu vi muita gente famosa fazendo. Não, mas fulana de tal, influencer lá faz, isso aí é comum. Deus nos chama para, no presente século, vivermos de forma diferente. Paulo vai falar isso desde a carta aos Romanos, onde ele diz, não vos conformeis com este mundo, não viva conforme este mundo, não viva como este mundo vive. Paulo tem esta preocupação de ensinar os irmãos lá de Creta a entender o ensinamento da graça de Deus. Ela nos ensina tanto a renunciar a hábitos pecaminosos, como a adotar novos hábitos que glorificam a Deus. E nós vamos ver sempre Paulo fazendo esta alusão. Deixar as coisas erradas e fazer coisas certas. Aquele que mentia, agora fala a verdade. Aquele que roubava, agora trabalha. E lá em Efésios você vai ver sempre ele fazendo esse paralelo. Quando nós deixamos as coisas ruins e erradas, devemos adotar novos hábitos que glorificam ao nosso Deus. Ora, se esta graça é manifestada, como nós vimos na primeira parte, na segunda, nós vemos que essa graça nos ensina. Nós vamos ver no versículo 13 em diante que essa graça nos ajuda, esses trilhos têm um destino, que é a bendita esperança da glória de Deus. Veja comigo o versículo 13, o que diz aí. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo está aqui dizendo para aqueles irmãos, ei, vocês vivem essa vida neste século, vocês vivem essa vida de forma ordenada e organizada, como eu pedi, que a graça de Deus vai educar vocês a viverem assim, mas espera aí, não é só por isso. A esperança da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós precisamos nos perguntar, irmãos, nós nos adequamos já a esta vida aqui? Será que em nossa mente, em nosso coração, nós já aceitamos que a vida que nós teremos é essa? Por isso eu vou gastar tudo de mim aqui. Ah, por isso eu vou viver aqui como se não houvesse amanhã. Já ouviu aquela música? Tomara que não, né? Mas aquela música que diz que nós temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Veja que interessante. Para nós tem um amanhã mesmo que morramos. Eu estava brincando com o Vinícius outro dia, perguntando, Vinícius, você acredita em vida após a morte? Aí ele, não, Deus me livre, não acredito. Falei, ué, mas e a vida eterna? Não é verdade? Nós cremos na vida após a morte. Quando nós morremos, não é o fim. Quando nós falhamos para a nossa família, faltamos, né? Ah, se você vier a faltar, a vida aqui continua, a gente vai ajudar a sua família, mas para nós não acaba. Nós vamos encontrar o nosso Senhor, nós esperamos quando vivos a bendita esperança da glória, o brilho celeste, vai brilhar, Jesus voltará. Será que nós nos adequamos a uma vida aqui? Será que nos limitamos a entender o seguinte, não, tudo que nós temos é esta vida aqui. Meus irmãos, essa esperança não é um desejo incerto, mas é uma expectativa segura. Será que nós temos certeza que Jesus vai voltar? Será mesmo que eu tenho certeza que Jesus vai voltar? Não sei, hein? Já falaram isso antes aí, uns milênios atrás. Será que você tem certeza da volta de Cristo? Quando você ouve um raio no céu, você fica esperando? Será que é agora? Você toma um susto? Quando você ouve alguém tocando trompete lá do lado da sua casa, você já pensa que é a trombeta? Nós somos peregrinos. Cantamos aqui. Nós não somos dessa terra. Nós não somos dessa vida. Esta vida é passageira, efêmera. Moisés, no salmo mais antigo da Bíblia, Salmo 90, vai dizer, olha, a vida do homem se dá 70, 80 anos, o resto é canseira e enfado. Esta vida não é nada. Talvez você pense que é tudo para você, mas a esperança do crente é a volta do nosso Senhor Jesus. A manifestação do nosso grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós vivemos.
Será que nós lembramos disso durante o nosso dia, a nossa semana, durante os nossos problemas, sofrimentos? Eu lembro um outro dia, uns anos já atrás, eu conversando com a irmã Cíntia, e nós reclamando de alguma, a gente reclamando de alguma coisa, reclamando, e ela falou, irmã, graças a Deus, quando Jesus voltar não vai ter mais isso, né? E eu nem lembrava que Jesus ia voltar. Eu falei, não, irmã Cíntia, boa, hein? Nem lembrava. Nós vivemos a nossa vida como se tudo que fôssemos viver seja nessa vida aqui, fosse nessa vida aqui. É nessa vida aqui. Não, tudo que eu tenho que conquistar tudo agora, porque a vida é curta, né? Você sabe, né? A nossa não, a nossa vai durar a eternidade. Esta vida é de sofrimento, esta vida é de pecado, esta vida é de luta, de batalhas. E este sofrimento é para lembrar que o céu não é aqui. Que geração de crente que nós vivemos que não pode sofrer. O sofrimento é a amostra de que somos peregrinos nessa terra, dizendo, ei, o céu não é aqui. O recurso limitado que você tem, lembra muito o recurso limitado do maná lá no deserto que Deus deu para confiarem nele até chegar na terra prometida. E é assim também conosco. Todos os problemas e sofrimentos que vivemos nessa vida é um lembrete de que o céu não é aqui, de que a nova terra não é aqui, de que o que Deus preparou para nós não é aqui, não são essas coisas, de que não é esse o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que se apegar a todas as coisas aqui na terra? Achando que só teremos esta oportunidade de vida? Não. Esta vida aqui é para sofrer mesmo. Faça igual o Tiago falou, nós tivemos aqui a exposição na carta de Tiago. Entende por motivo de grande alegria ao passardes por provações, se alegre no meio do sofrimento, porque você sabe que o céu não é aqui e a volta de Cristo se aproxima. Meus irmãos, nós precisamos viver essa expectativa do retorno de Cristo. A nossa esperança deve ser a volta do Senhor Jesus. Everton, mas você está vendo aí como é que está o cenário político? Como que nós vamos resolver esta questão? A igreja precisa se organizar. Os crentes precisam se manifestar. Veja, irmão, você lê a Bíblia, esse mundo vai piorar mesmo. Sabe qual é a esperança do crente? Não é um político. Não é uma nova Constituição. Não é um impeachment. Não é isso, não é aquilo. A esperança do crente é a volta de Cristo Jesus. Esta é a bendita esperança. É nisso que nós colocamos a nossa esperança. Quando nós olhamos para o cenário caótico da nossa geração, do nosso século, nós lembramos que nós não somos daqui, não temos parte nisso. Ah, vai piorar mesmo, vou voltar direitinho, vou aprender direitinho, vou fazer tudo direitinho, mas isso aí, a minha esperança, a minha bendita esperança está na volta, no retorno do meu Salvador. Mas a gente precisa se preocupar, onde é que nós colocamos a nossa esperança? Quando as coisas dificultam, quando as coisas não dão certo, quando as coisas não se acertam, quando parece que tudo está dando errado, tudo está indo para o buraco, onde eu coloco a minha esperança? Onde está firmada a minha esperança? Firmada a minha fé, a minha certeza? Onde? Em quem? Será na causa política? Será num pensamento filosófico? Será num sentido interior, onde eu vou fazer, olha, não, eu consigo aqui me concentrar? A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus e a sua vinda. O mundo pode virar de cabeça para baixo. O salmista vai dizer lá que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, que era um cenário mais caótico que esse lá no Antigo Oriente Próximo. Olhar os montes, aquilo que é sinal de firmeza, e ver ele se transportando para o meio dos mares. E ele dizer, não, eu confio, me alegrarei no meu Deus. Será que nós conseguimos olhar para a nossa cultura hoje, para o nosso contexto? Para o momento que nós vivemos e falar, não, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no meu Senhor. Abacuque faz uma oração muito bonita lá no capítulo 3 do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, ainda que não haja mantimento no celeiro, as ovelhas fujam do aprisco, não tenha nada. Abacuque está dizendo, tudo pode dar errado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E é interessante que Abacuque acrescenta, ele me faz andar por lugares altos.
Abacuque está dizendo assim, olha, ele faz os meus pés como os da corça. Ele está dizendo, eu passo por cima de todas essas coisas porque a minha esperança é no Senhor, é nele que eu me alegro. O Senhor me puxa de todas essas situações e não deixa que eu viva isso. Agora, quantos crentes que vivem problemas, situações difíceis, ou olham para o nosso mundo, para o nosso século e se desesperam, dizendo o seguinte, onde está Deus? Por que Deus não faz alguma coisa? Vamos orar, vamos isso, vamos aquilo outro. Nós, quando confiamos no nosso Deus, quando nos alegramos no nosso Deus, quando vivemos firmes com esta esperança bendita na volta do nosso Senhor Jesus, todas essas coisas ficam abaixo dos nossos pés. E não é em tom de vitória, não, batendo o pé, não, tá? É porque o Senhor te dá condições de viver neste mundo caótico com uma paz interior, que é o próprio Senhor Jesus, que é a nossa paz, a nossa firmeza e a fortaleza. Nós devemos viver, então, com expectativa na volta de Cristo. Quando nós temos essa esperança, aí sim a nossa vida, nossas prioridades mudam. E só essa esperança nos alcança por meio da graça que nos alcançou, que se manifestou a nós. Meus irmãos, mas para finalizar a quarta parte, então, do nosso sermão, onde nós vemos os trilhos da graça, primeiro nós vimos, então, esta graça sendo manifestada, segunda, ela nos educando, terceira, ela nos ensinando a esperar a volta de Cristo, e quarto, nós vamos ver, então, a operação da graça de Deus. Leia comigo o versículo 14, que diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, Jesus não apenas apareceu lá para aqueles que andavam em trevas, em sombras. Jesus não só iniciou o seu ministério lá em Jerusalém se manifestando, mas ele se deu por nós, ele se entregou por nós. Nós precisamos parar um minutinho aqui e refletir algo muito interessante. Pessoas em nossa geração têm tido Jesus como um grande líder, como um homem muito inteligente. Não, grande filósofo Jesus. Ele e Aristóteles eram ali os maiores conhecedores da alma humana. Jesus não era só um mestre. Jesus não era só um ensinador. Ele não só fez discípulos, ele não só tinha uma escola, ele não era só professor. Jesus se entregou por nós. A nossa morte não paga o preço do nosso pecado, porque nós somos pecadores. Depois de Adão, somente um é sem pecado. Cristo Jesus, que se entregou por nós, que morreu em nosso lugar, que a sua morte paga o preço dos nossos pecados. Então veja que no versículo 14, Paulo faz questão de enfatizar, o qual a si mesmo se deu por nós. Ele se entregou por nós. Ele não fez uma escola apenas, ele não tem apenas seguidores, ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Agora eu te pergunto, que Jesus é este que servimos, meus irmãos, que entregou a sua própria vida em nosso lugar? Mas nós não nos preocupamos com isso. Nós não vemos esta operação em nosso coração. Jesus para nós, Jesus ensinou alguns preceitos, a amar o próximo, né, aquele negócio. Não, Jesus, olha, se fosse Jesus, dava outra face. Então eu sigo esses ensinamentos. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É verdade. Mas ele disse que daria sua vida pelas ovelhas. Se você ama Jesus, você valoriza o sacrifício que ele fez por mim e por você. Paulo continua dizendo no versículo 14, o seguinte, ele se deu e deu a sua vida a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo aqueles que são de Jesus, ou seja, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, nós somos chamados para ser um povo exclusivo de Cristo. Eu sempre falo aqui que o cristianismo, a fé cristã, é uma fé exclusivista. Não é a igreja. Uma igreja exclusivista é uma seita, tá? Se uma igreja dizer para você só tem salvação aqui, ela é uma seita. Se ela fala, não, olha só, vem para a igreja presbiteriana Pedra Viva, só aqui que você vai ser salvo. Não é uma igreja. Porque a salvação é em Cristo Jesus. Ela não
depende de uma placa ou de uma instituição, de um homem ou de algo assim. É em Cristo Jesus. Mas a fé cristã, essa sim é exclusivista. Por quê? Porque nós cremos que há salvação fora de Cristo? Não. Então só há um modo de ser salvo. Só em Cristo Jesus. Ele disse: ninguém vai ao Pai, se não for por onde? Por mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um artigo que não é não é o caminho. É um artigo definido. O caminho, ele é o caminho, a vida, a verdade. Então, a nossa fé é uma fé exclusivista. Não há salvação fora de Jesus. Infelizmente, hoje, antes de vir ao culto, eu abri ali o Instagram por alguns minutos e vi uma fala do Papa da Igreja Católica dizendo o seguinte: olha, todas as religiões, e ele reunido com muitos líderes, todas as religiões levam a Deus. São apenas linguagens diferentes. O Papa está falando isso, tá? E não é fake news, não. Todas essas religiões levam a Deus. São apenas linguagens diferentes. São apenas falas diferentes em relação a Deus. Mas o nosso Deus é um só, e ele aponta para todos que estão ali, de religiões muçulmanas, europeias e tal. Mas não foi isso que Jesus ensinou. A fé cristã é uma fé exclusiva, por isso Cristo quer um povo exclusivamente seu. Se ele não divide nem a glória nem a salvação dele com outros deuses ou com outros recursos de salvação, o povo dele também não é dividido com mais ninguém. Veja que as maiores broncas, os maiores juízos de Israel no Antigo Testamento são por causa da sua divisão de fé, onde adoravam a Baal e adoravam a Deus de Israel, onde colocavam dentro de si uma cultura politeísta e adoravam outros deuses. Você vai ver sempre Israel indo para o exílio, e a maioria das vezes por causa do pecado de idolatria. O que o Senhor Jesus quer de nós é um povo exclusivamente dele. E ele diz aqui: este povo é exclusivamente seu. Meus irmãos, Jesus não quer dividir você com ninguém. Ele não quer. Meio a meio, de dia de um jeito, de noite de outro. Não tem. Não, mas olha, domingo, dia do Senhor. Olha, graças a Deus. Glória, a voz fica até mais piedosa. Você sente assim a piedade na voz da pessoa. Mas quando chega de segunda a sexta, Jesus amado. Você chega perto da pessoa e você tem que clamar misericórdia, expulsar o demônio, ver o que é que está acontecendo. Jesus não quer nos dividir, nós somos povo exclusivo dele. Exclusivo. E isso também implica em idolatria. A idolatria não é ter um altar em casa. A idolatria não é ter um santinho de gesso em casa, pendurar o quadro lá do seu time favorito, da sua banda de rock, né? Colocar Guns N' Roses, né? Não, não é idolatria, não é isso, calma. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Tudo que você coloca em primeiro lugar, que não é o Senhor, que não é o seu Deus. Você é um praticante ativo de idolatria. Um idólatra genuíno. Quando qualquer coisa é mais importante do que o seu Senhor. Veja Jesus dizendo: este povo é exclusivamente meu, não divido com ninguém. Mas você quer ser povo do Senhor, mas também quer dividir a sua atenção, a sua adoração, a sua devoção. Nós não devemos de jeito nenhum trocar a nossa direção de adoração, do nosso louvor, do nosso Deus para outras coisas. Para outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas idolatram? Idolatram. E o diabo é astuto o bastante para fazer você idolatrar coisas lícitas e boas, como a sua formação, por exemplo, na faculdade. Eu já falei isso. Quantos aqui não quer falar: olha, mãe, o meu diploma aqui. Mas para eu ganhar esse diploma, que só Deus sabe o que eu fiz, né? Só Deus sabe o que eu aprontei. O trabalho. Quantas pessoas amam o trabalho? Falam: o Senhor é o Senhor da minha vida. Só não mexe no meu trabalho. Em meu trabalho, não, ninguém põe a mão. Nos filhos, no marido, na esposa. Não, eu amo tanto a minha esposa, mas amo. É tudo para mim. Eu perco qualquer coisa, eu vou pro inferno. Tem até uma música que diz isso. Agora você não tem ouvido também, não é só eu que ouço.
Veja só, eu vou para o inferno por causa dessa mulher. É mesmo? Idólatra. Idólatra. Nada pode tomar o lugar do Senhor. Nada pode tomar o lugar do Senhor. O Senhor Jesus quer um povo exclusivamente seu. E o versículo 14 ainda, no finalzinho, diz que esse povo seja o quê? Zeloso e de boas obras. Boas obras. No quesito fé e obras, aqui estamos já bem sabidos aqui, né? Boas obras não levam ninguém para o céu. Boas obras não salvam ninguém. Mas a graça de Deus se manifesta salvadora e nos educa a ponto de manifestar em nós boas obras. Crentes genuínos e maduros expressam por sua vida boas obras. Por que você não faz isso? Ah, porque eu sou crente. Eu não posso. Não, é porque você foi salvo. Essa salvação muda você. A graça que te salva, ela te muda. Você é outra pessoa. Nós recebemos pessoas aqui na igreja. Eu estava conversando com uma irmã que nós recebemos e ela disse: irmã, eu não sei o que parece outra pessoa. Eu chego nos lugares, não tenho mais, sabe aquele negócio? É a graça de Deus que nos alcança. E essas boas obras são manifestas em nós. Não porque somos bonzinhos, não porque somos santos, santarrões. Ah, é que eu sou crente, eu sou presbiteriano, olha como eu sou. Não, é porque a graça de Deus nos alcançou e nos salvou. E ela manifesta em nós boas obras. E não fazemos isso para ser salvos. Não fazemos isso para merecer a salvação. Não fazemos isso para dizer, ah, não, eu vou para o céu, porque eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha vida. Eu nunca fiz uma tatuagem. Eu nunca cortei o cabelo. Quantas pessoas são assim? Não, eu nunca coloquei uma calça jeans. Misericórdia, a pessoa faz, né? Mas estas obras não conquistam salvação. Nós não idolatramos, não mentimos, não roubamos, não nos conformamos com este mundo, porque a graça nos alcançou. E pela misericórdia de Deus, essas boas obras foram preparadas por Ele mesmo, para que o Espírito Santo nos dirigisse a viver uma vida de boas obras. Concluindo, meus irmãos, então, nós vemos nesses trilhos da nossa vida a graça de Deus sendo manifestada a nós. Não foi você. Não foi você que escolheu o Senhor. Você só está aqui porque o Senhor teve misericórdia de você. Não há mérito seu na salvação da sua vida, da sua família. Não foi você quem disse assim, não, Deus precisa de mim, eu sou muito precioso. Não. Ele olhou para você e falou, miserável pecador, eu tenho misericórdia de você e o salvarei. Nós vemos essa graça se manifestar na nossa vida, mas essa graça também nos educa, nos corrige, nos exorta. Por isso ele vai dizer no versículo 15, concluindo, diz essas coisas, exorta e também o quê? Repreende com toda a autoridade. Tito, ninguém te despreze. Essas são verdades importantíssimas. A verdade de que a graça se manifesta, de que nos ensina, de que nessa graça nós temos a manifestação, nós esperamos a manifestação, esperamos nesta bendita esperança da volta de Jesus, de uma vida após a morte, de como Paulo disse, não, eu prefiro então estar com Cristo. Não tem problema eu morrer, eu vou estar com Ele. E por último, nós vemos que esta graça opera na nossa vida de forma maravilhosa. De forma maravilhosa. Que você fique então com esta palavra. Que você reflita sobre isso. Onde nós estaríamos? Quem seríamos? O que faríamos se a graça de Deus não tivesse nos alcançado? Se o Senhor não tivesse olhado para nós com misericórdia? Que reflitamos então nisso.